Segunda-feira, 1º de maio de 2023, o seu Rede Verdade já está no ar. E nesse Dia do Trabalhador, vamos falar sobre uma das profissões mais nobres da nossa sociedade, que é a profissão de médico. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, o doutor João Modesto, para falar sobre ser médico aqui na Paraíba. Boa tarde, doutor João Modesto, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Felipe, é um prazer estar aqui e me encontro à sua disposição. Doutor João Modesto, que completa 2 anos à frente da diretoria do CRM aqui da Paraíba, com a trajetória longa aqui no estado, na medicina da Paraíba. Qual o sentimento nesse momento, no Dia do Trabalhador, exercendo uma profissão tão importante para a nossa sociedade? O Dia do Trabalhador já chama a atenção porque a força motriz, né, que realmente faz tudo pela sociedade, precisa ter saúde, né? E evidentemente que não só o médico, mas também os profissionais da saúde como um todo, devem sempre se dedicar a fazer com que o trabalhador tenha saúde, como também a população, a sua família, porque tudo isso vai fazer com que a gente possa alcançar cada vez patamares melhores. Os médicos têm realmente uma função indispensável e o senhor já há 2 anos à frente desse importante órgão, que é o CRM. Qual o balanço que o senhor faz em relação a essa trajetória aqui no estado? Para falar sobre a trajetória, a gente precisaria também lembrar algumas coisas. Por exemplo, o Conselho Regional de Medicina é uma autarquia federal que tem um aspecto cartorial, fazer inscrição de médico, etc. E também tem um aspecto fiscalizador, para saber onde o médico trabalha, se tem condições boas de trabalho. Junto a isso, também tem que fazer com que o médico sempre fique atualizado. Também temos o Programa de Educação Médica Continuada, que vai todas as regiões do estado, nós vamos até lá para fazer seminários, simpósios, mesas redondas, etc., levando informações precisas e atuais sobre a medicina. Então, o Conselho teria essas funções básicas. Para se ter uma ideia, o ano passado nós fiscalizamos, ou melhor dizendo, desde o início da nossa gestão, há 2 anos atrás, nós fiscalizamos todas as regiões do estado, todos os postos de saúde, UPAs, hospitais do estado, para ver as condições de trabalho médico. Porque a gente parte do princípio seguinte: se o médico não tem condições de trabalhar bem, não vai dar um bom atendimento à população. E a partir daí, evidentemente, as coisas que não deveriam acontecer podem surgir. Portanto, o CRM não tem apenas a função de fiscalizar, ele também tem a função de atuar para que o médico possa ter um ambiente de trabalho digno, digamos assim. Mas antes de nos aprofundar nesse assunto, o senhor, na sua gestão, enfrentou também a pandemia. São aí 2 anos de momentos desafiadores. Os profissionais da saúde ali na linha de frente também tiveram momentos difíceis aqui na Paraíba. O que é que o CRM fez nesse período para atuar, trabalhar para que esses profissionais, inclusive na parte psicológica, né, tenham uma saúde de melhor qualidade? Realmente foi uma época muito difícil. E a partir daí tivemos também muitos colegas na linha de frente que chegaram até a perder a vida, né? Vários, né? Mais de 40 colegas nossos que se foram durante a pandemia. E nós então instituímos um programa chamado Mais Médicos, ou Médicos contra o Coronavírus. Então o médico coronavírus também saía por todo o estado, também fazendo curso de intubação, por exemplo, com o doutor Walter Azevedo, com o doutor Bruno e o doutor Antônio Henrique, também fiscalizavam cada local, levando também não só a parte técnica, mas também o aspecto emocional, o aspecto psicológico, porque foi algo que atravessamos nesses últimos séculos, né, em termos de agravo à humanidade, foi algo muito forte. Os médicos já se recuperaram, digamos assim, desse período tão desafiador, tão difícil para todos nós? Muitas coisas já melhoraram bem, mas a Covid sabe como é que é, não é? Mesmo hoje, depois de 3 anos e qualquer coisa do início da Covid, foi no final de 2019, que a gente tem algumas coisas ainda que estão surgindo, por exemplo, chamados sintomas, né, da Covid longa, né? E tem muitos também que têm aspectos emocionais, mas também cardíacos, pulmonares. Quer dizer, então é uma coisa que a gente não pode dizer que totalmente descartável, porque ainda podemos ter problemas. Em relação às fiscalizações, o senhor já citou esse assunto, inclusive houve muitas interdições nesse período em que o senhor está à frente do CRM, mas é possível dizer que esse número de interdições éticas tem diminuído ou se mantém no mesmo patamar ao longo dos anos aqui na Paraíba? Os gestores públicos passaram a ter uma conscientização melhor em relação a esse tema? Na realidade, a gente pode dizer até que houve uma série de melhoras.
Tivemos, por exemplo, cidades em que tinha uma UTI que tinha sido construída, tinha material e não estava funcionando. Então nós fomos lá falar com o prefeito, o secretário da saúde, diz, olha, precisa botar isso aqui, a população está precisando disso. Então tem a tal da ambulância-terapia, né? Lá tinha como fazer a coisa e não era feita por falta de uma decisão política. Então já tivemos isso. E muitas enfermarias também estavam precisando ser melhoravam. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, na maioria das vezes, ou quase na totalidade das vezes, quando nós notávamos que precisava ser melhorado alguma coisa, nós íamos atrás dos gestores e sempre as respostas foram sempre muito boas. Então a gente não teria muito o que ver isso. Tem dificuldades, claro, como todo lugar tem. Mas de um modo geral, a gente nota uma certa melhora. Mas não está tudo 100%, claro, né? Mas cada vez mais a gente busca o aperfeiçoamento nesse sentido. E quais são as infrações mais verificadas aqui na Paraíba em relação a essas interdições éticas? Olha, problemas principalmente estruturais. Por exemplo, barata em determinada enfermaria. Isso é um problema sério. Não tem como deixar de... Barata? Barata. A semana retrasada nós tivemos uma interdição, não vou dizer o local aqui, mas porque tinha barata na enfermaria. Outro, por exemplo, numa sala de cirurgia, mofo, sem ar-condicionado, sem luz. Então, todas essas coisas fazem com que a parte médica, o ato médico seja prejudicado. E sendo prejudicado, evidentemente, que o final produto de agressão vai ser para o organismo daquela pessoa que procurou o serviço de saúde. Já um diagnóstico, por exemplo, sobre postos de saúde aqui na Paraíba, porque nós jornalistas, por exemplo, recebemos muitas reclamações de precariedade em algumas cidades em relação aos postos de saúde. Qual é a situação hoje dessas unidades aqui no estado? A gente diria o seguinte, que se fosse dizer um percentual de que não está funcionando a contento, a gente poderia falar entre 15% e 20%, de postos de saúde que as condições são mais precárias. Isso é um lado da coisa. Outro lado, a gente tem aspectos políticos, por exemplo, de contratação de médico. Se contrata um médico, não se paga, ou pelo menos se demite o médico, se ele saber por quê, sem segurança do ponto de vista de trabalho, sem carteira assinada. Também são problemas que terminam dando como resultado final um prejuízo para a população. Para além dos postos de saúde, outro problema recorrente que a gente pode verificar no dia a dia são com as UPAs, as unidades de pronto atendimento, que são de fato ali unidades muito importantes para a população, com um atendimento ali de forma imediata, mas que muitas vezes, isso acontece no Brasil inteiro e na Paraíba não seria diferente, estão super lotadas. O que acontece com as nossas UPAs e qual seria a solução para elas? Olha, pode ter UPAs super lotadas, mas também tem UPAs em que a capacidade de trabalho dela não é atingido. E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que foi de um mês atrás. O hospital Arlinda Marques, que é um hospital de pediatria, referência, que estava realmente com a capacidade totalmente ultrapassada para atendimento e, no entanto, tinha UPAs que não estavam fazendo isso. Então, é possível que a regulação não esteja sendo bem feita. O que é que acontece? Muitas vezes, um caso lá que eu fui fazer a visita no Arlinda Marques, então foi relatado um caso de uma mãe que levou a criança de madrugada para ser atendida num serviço de urgência, porque a criança estava sem apetite. Quer dizer, não tinha muito sentido isso, quando poderia ir realmente numa UPA, num posto de saúde, para resolver isso. Termina drenando, por exemplo, o Arlinda Marques, que não tem a capacidade de resolução para o número de pessoas, não pela capacidade técnica, mas pelo volume. E o que falta para os gestores conseguirem dar vazão à demanda, por exemplo? Eu acho que a questão de você saber como fazer o direcionamento. A educação da população seria isso. A regulação através dos gestores também seria extremamente importante. E muitas vezes isso não existe a contento. O governo federal, através do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, voltou com o programa Mais Médicos. O senhor citou aí a contratação de médicos. De que forma o senhor avalia esse novo programa do governo federal, que inclusive substitui o programa do governo anterior, Médicos pelo Brasil? Qual seria a melhor proposta, a melhor solução para a contratação de médicos aqui no país e na Paraíba? A melhor proposta, a melhor solução sempre é que se tenha médico. A interiorização é fundamental, temos que bater palmas para ela, porque ela precisa ser feita. No entanto, o modo como está sendo feito, e a experiência também da outra vez veio justamente por conta disso, chega alguém aqui, por exemplo, que a gente não sabe se é médico, certo? Que não se submete ao exame chamado Revalida, para saber as habilidades técnicas daquela pessoa, e essa pessoa pode
como da outra vez aconteceu, conseguir uma inscrição no Ministério da Saúde para exercer a medicina sem ser nada de fiscalizador, sem ter nenhum problema que a gente possa saber como é que está a atuação dele. É evidentemente que casos horríveis aconteceram, né, no outro programa, e o que a gente está querendo agora, junto ao governo federal, é que, por exemplo, o revalida tem que fazer a prova para saber se esse indivíduo tem condições ou não. Sabe que quando a gente foi ver essa última revalida que teve, o que é que aconteceu? Menos de 4% foram aprovados. E, de repente, esse pessoal todinho que não teve a capacidade sequer de responder perguntas básicas de medicina vai começar a atender a população? Claro que pode acontecer desastres realmente muito grandes. Aqui na Paraíba, há casos de profissionais, por exemplo, trabalhando com um diploma, por exemplo, que não tenha sido revalidado ou com algum tipo de irregularidade através de uma contratação precária. Há registros nesse sentido ou não? Olha, oficialmente a gente não pode falar sobre isso, mas a gente sabe de casos que aconteceram isso, provavelmente no Masmestre da outra vez, que teve indivíduos que chegavam aqui, não se submetiam ao revalida, eram contratados de modo precário e casos chegavam de denúncias de má ação do ponto de vista de ato médico e nós não tínhamos como atuar porque ele não tinha um registro no conselho. E o médico, para exercer a sua profissão, por lei, ele tem que estar inscrição, tem que fazer a inscrição. Se ele não tinha inscrito, às vezes ele tem que recorrer a quem? A polícia, né? A justiça, para poder ver se interrompe esse tipo de coisa. Já tivemos casos aqui, por exemplo, de médicos do interior de outros países, aqui da América do Sul, que estavam fazendo coisas indevidas, e nós tivemos que ir com a Polícia Federal lá para parar a atuação dele. Como por exemplo? Olha, eu não vou dizer nome aqui, porque eu não sei do ponto de vista legal se isso poderia trazer alguma consequência maior. Mas qual seria a situação indevida? Ninguém sabia sequer era médico, certo? Não sabia se ele era médico. Não era inscrito no conselho. E do ponto de vista de atuação na medicina, não vou dizer nem atuação como médico, que a gente não sabe se era médico, mas atuação na medicina, tivemos vários desastres. Inclusive na minha área, que eu sou endocrinologista e trato, por exemplo, diabetes, então em caso de crianças diabéticas, que ele fazia um tipo de tratamento que depois essas crianças eram socorridas em serviço de urgência pelo mau tratamento que ele dava. Mas esse médico já não está atuando? Não, a Polícia Federal realmente fez o seu papel. E com esse novo modelo do programa que foi adotado, me parece que ele foi repaginado. Existe ainda esse risco? É possível. Ninguém pode dizer que não, mas repara, existe, digamos assim, um termo pode não ser o ideal, mas uma fila de 20 mil médicos para entrar no Brasil sem fazer revalida, sem ninguém saber qual a formação desse pessoal, se vai distribuir para esse país todo. Então, a interiorização dessa deixa muito a desejar. Qual seria, doutor João Modesto, hoje, a saída para a valorização profissional dos médicos nesse Dia do Trabalhador? O que ainda falta para o médico ser reconhecido aqui no país? Vamos lá para cá. Se a gente vai falar em interiorização, você sabe que na justiça existe uma gradação. O indivíduo vai trabalhar como juiz de determinada cidade, como promotor, e depois ele vai galgando, né, até chegar. Então tem a carreira. E o que a gente luta há muito tempo é que tem a carreira de médico também. O indivíduo pode ir para uma cidade, depois ele vai saber que pode, depois com a sua família, ir para outros locais. E junto a isso também, que a gente tenha, pelo menos, né, salários dignos, né, da nossa profissão, que lamentavelmente é muito, mas muito mal pago mesmo, e cada vez pior. Você vê que tem concursos aí em que o salário que é oferecido é pouco mais do que um salário mínimo. Realmente não tem condição de indivíduo trabalhar desse jeito. Porque se pensar direitinho, são 6 anos, né, de curso médico, é o curso mais demorado que nós temos. Depois disso tem uma residência que pode ir de 2 a 4 anos, para depois de 8, 10 anos de plena atividade de ensino e muitas vezes de pesquisa também, o indivíduo vai ganhar pouco mais do que um salário mínimo. O tipo de contratação que geralmente é feita pelos municípios da Paraíba, que não é através do concurso público e às vezes até através de indicações políticas, como é que o CRM vê esse tipo de contratação? Tem muitos casos de uma precariedade terrível. Então, muitos médicos que fazem queixas que são contratados, depois de algum tempo começa a ser atrasado os salários, 2, 3, 4 meses, e de repente eles são mandados embora. Isso aí, evidentemente, é uma falha de justiça terrível. É um desrespeito até ao próprio médico. E é contra isso justamente que nós temos também departamentos jurídicos e também trabalhamos muitas vezes junto com o sindicato, que vê essas
causas trabalhistas, para ver se a gente minimiza esse tipo de problema. Em relação aos plantões, a gente sabe que todo médico tem um plantão na sua unidade de saúde. Como é que essa questão está sendo feita hoje aqui na Paraíba, nos municípios, enfim? Os médicos conseguem sobreviver através dos plantões? Tem lugares que realmente tem um reembolso, digamos assim, pelo trabalho, que pode ser razoável. E outros não tem, entende? Então, como também, a gente também tem que reconhecer que muitas vezes o médico também precisa ser bem formado, precisa também ter os seus prós e também, lamentavelmente, os contras que existem também, que também nós combatemos. Por exemplo, médico que às vezes pode sair antes do horário do término do plantão. Nós também combatemos isso, entende? Então, dizer, olha, só pode sair do seu plantão quando tiver um substituto que chegue, porque é para não ficar, evidentemente, um vácuo nesse sentido. Agora, tem prefeituras que pagam razoável, tem prefeituras que pagam, lamentavelmente, de uma maneira pecaminosa até. Existe algum levantamento sobre o déficit de atendimento, de contratação de médicos aqui na Paraíba? Olha, se a gente fosse falar uma relação médico-população, não existe falta. Existem especialidades que a gente pode ter problemas, certo? Agora, há pouco tempo mesmo, por exemplo, pediatria, né, em UTI. É possível que a gente não tenha a quantidade de médicos para dar vazão a tudo isso. Quando eu falo é no interior do estado, de repente você vai numa determinada cidade que você tem isso, mas em outras não. E, por exemplo, também UTIs de pediatria, temos problemas. Por exemplo, Campina Grande passa por problemas relacionados a isso, como também a outros locais do estado. Então, precisa também ser formados. Agora, número de médicos, nós temos 9 faculdades de medicina. Formamos por ano quase 1.000 médicos. E isso aí é um número importante para um estado como a Paraíba. Então, é possível também que a gente vai precisar direcionar as nossas necessidades. Muitas vezes se forma médico e a necessidade do país, qual é que é? A necessidade do estado, qual é que é? Daquela cidade, qual é que é? Muitas vezes a gente não tem isso. O senhor citou cursos. A gente tem a Universidade Federal da Paraíba, que me parece ter um excelente curso de medicina, também há outras universidades públicas, mas os cursos privados eles têm se multiplicado, né, em todo o país, aqui na Paraíba não é diferente. De que forma o senhor vê esse oferecimento de cursos de medicina? Os cursos nas faculdades privadas, ele tem o mesmo padrão das universidades públicas? Olha, isso aí tem um aspecto que chama muita atenção. Primeiro, o país, o Brasil, o nosso Brasil, é o segundo país que tem mais escolas médicas no mundo. Só tem menos do que a China, que tem mais de 1 bilhão de habitantes. Nós não temos pouco mais de 200 milhões. Então tem alguma coisa que não está bem aí. Estamos formando muitos médicos, cursos caríssimos, houve uma proliferação disso, desordenada. Aqui na Paraíba não, mas temos conhecimento de que tem locais em que o indivíduo tem a faculdade numa cidade e tem o seu hospital escola a 400 quilômetros. Como é que o indivíduo vai fazer uma prática a 400 quilômetros daquilo onde ele faz a sua formação? Então tem coisa desse tipo. E agora começa a ter outro problema, porque aquela fase, não é, que foi do governo ainda de Temer, não é, de 5 anos, quer dizer, que acabou há pouco tempo, vai renovar, não vai, e a gente já sabe que tem várias centenas de escolas que estão aí na agulha para pegar na justiça para começar a fazer. Então, quando a gente faz um paralelo entre as faculdades públicas e privadas, então tem faculdades privadas que mesmo nível de pública. Agora, especificamente na Paraíba, a gente não pode dizer que aqui a gente tem o melhor curso do Brasil, mas também a gente também não está na rasteira daqueles piores. A gente teria uma formação médica nas escolas que eu conheço aqui da Paraíba, intermediária. Não tem nada de suprassumo, mas também não tem nada que seja tão degradante assim. Agora, dizer que falta muita coisa para melhorar, sem dúvida nenhuma, inclusive nas federais e também nas particulares. Excelente, doutor João Modesto. Vamos fazer uma rápida pausa aqui na nossa entrevista e vamos a um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com a entrevista com o doutor João Modesto, presidente do Conselho Regional de Medicina, falando hoje sobre essa importante profissão que é a dos médicos. Voltamos com o seu Rede Verdade e nos estúdios recebemos o doutor João Modesto, presidente do Conselho Regional de Medicina aqui na Paraíba, que está fazendo uma avaliação e um panorama sobre a profissão dos médicos aqui em nosso estado. Doutor João Modesto, voltando a falar sobre os desafios da profissão
dos médicos aqui na Paraíba. Como é que o senhor tem visto a atuação da nova ministra da Saúde do governo do presidente Lula, que substituiu o paraibano Marcelo Queiroga? Nós estamos ainda 4 meses, né? Falamos com 4 meses de atuação e tiveram algumas deliberações que nós tivemos que chegar lá, né? Quando eu falo nós, as entidades médicas maiores, à frente do Conselho Federal de Medicina, um dos problemas é justamente essa questão do mais médicos, né? Para ver como é que a gente poderia ver isso. Outro problema também muito importante, a questão de abertura de novas escolas médicas sem um mínimo controle, não é uma coisa desordenada, apenas em aspectos políticos, que a gente sabe quando a política vai tratar de algumas coisas como a saúde, realmente o produto final pode ser não muito bom, não muito favorável. A ministra Nízia Trindade tem uma boa interlocução com o Conselho Regional de Medicina e com o CFM, Conselho Federal de Medicina? O começo está tendo, vamos dizer, boas relações, ou pelo menos relações institucionais normais, entende? Não houve, digamos assim, confrontos maiores, mas nós levamos até a ministra e também a toda a sua equipe as preocupações que nós temos, que se algumas deliberações forem realmente tomadas, o prejuízo final vai ser da população. O senhor já teve a oportunidade de conversar com ela? Com ela não, apenas a representação federal que foi lá, já acho que mais de uma vez que já tiveram entrevistas com ela. Como o senhor acredita que o paraibano Marcelo Queiroga vai ficar para a história? Como ele vai aparecer nos livros de história daqui a alguns anos em relação à condução da pandemia da Covid-19? A Marcelo Queiroga, numa outra oportunidade, eu também fui presidente do Conselho de Medicina e Marcelo Queiroga foi meu secretário. Então, eu trabalhei de perto com ele muitos anos. Foi aluno meu na faculdade, não é? Então, eu conheço o Marcelo, um indivíduo inteligente, proativo, evidentemente decisivo nas coisas que ele faz e que, claro, chegou numa situação muito difícil com a Covid e as decisões dele inicialmente, por exemplo, com a vacinação, foram realmente proativas e muito bem vistas por todos nós. Evidentemente que quando se fala em Marcelo não se pode falar só nele, tem que se falar no conjunto do governo, não é? Como aquele, né? Então, a gente sabe muito bem como aconteceram momentos difíceis. Se a gente fosse fazer um balanço, e eu soube há pouco, né, que Marcelo está preparando um livro que ele vai narrar, vai relatar as coisas que ele teve, que eu já conversei com ele informalmente, né, em algumas ocasiões, por exemplo, na fase terrível da Covid-19, em que alguns locais aqui da Paraíba estavam com problemas seríssimos, como por exemplo Cajazeiras, né, que estava problema. Eu tive a oportunidade de telefonar para ele e dizer que precisaria ser feita alguma coisa. Por 24 horas ele mandou uma equipe lá para Cajazeiras, né, com lá, o prefeito, né, Zé Aldemir, e algumas coisas foram solucionadas. Só que era um problema muito sério, mas pelo menos naquilo que para fazer ele fez. Então eu diria que para Paraíba ele fez muitas coisas. Se a gente vai abranger, eu acho que ele trabalhou à uma disposição, mas aquilo que falou, ele estava num contexto de governo que tinham coisas favoráveis e também tinham coisas que não eram favoráveis. E ele ficou nesse meio campo. O Conselho Federal de Medicina recentemente publicou uma resolução que proíbe a prescrição médica de terapias hormonais com esteroides. Por que essa resolução e essa preocupação que foi compartilhada aí pelo Conselho Federal de Medicina? Se nota, né, ainda, né, lamentavelmente continua, que o uso de esteroides anabolizantes, principalmente essas drogas para uso estético, né, melhorar a massa muscular, ter maior força, performance, etc. tal, isso aí está numa abusividade terrível, sem controle. E desde há alguns anos que isso vem sendo chamado a atenção dos poderes públicos. E nunca se foi feito muita coisa. Tem muitas fábricas que se falam de fundo de quintal. Já tivemos mortes, né, de indivíduos jovens que faziam uso de anabolizantes de cavalo e que, lamentavelmente, perderam a vida. Então, há controle zero quanto a isso. E nós, por exemplo, nos próprios consultórios, recebemos jovens que, evidentemente, com a abusividade do uso desses esteroides anabolizantes, de testosterona, etc., tem com repercussões muito negativas para a saúde. Desde problemas cognitivos, problemas de agressividade, problemas cardíacos, e até jovens que já morreram, né, de parada cardíaca por conta disso,
problemas hepáticos, por exemplo, câncer de fígado, problemas de fertilidade, tanto no homem como na mulher. O indivíduo sabe que, sem necessidade, vai usar, vamos dizer, anabolizante, ele pode ter o quê? Uma atrofia testicular e levar a uma infertilidade. E tem casos que podem a recuperação ser difícil ou mesmo nem acontecer. Então essa preocupação é um problema de saúde pública que precisa ser combatido com uma série de implantes de beleza e que depois de alguns anos a gente vai ter problemas seríssimos. E como se dá a fiscalização do CRM aqui na Paraíba e para o telespectador que porventura esteja utilizando substâncias como essa? Qual o conselho que o senhor deixa enquanto médico? Olha, aqui a gente precisa ver, tem quem precisa usar, não é? Então, se um indivíduo tem um problema de saúde, ele precisa usar, precisa. Então, tem que ir para alguém que sabe o que é que está fazendo. Então, o que a gente vê, muitas vezes, é indivíduos vendendo em portas de academia anabolizantes para pessoas jovens que não têm necessidade. É claro que isso aí a gente pode ter problema. Então, sempre que houver algum caso na sociedade como um todo, na população, pode-se fazer denúncia ao Conselho Regional de Medicina, não é? Que é aqui na Pedro II, no CRM, que nós vamos, então, fiscalizar, saber o que é que está acontecendo. Caso tenha médico envolvido e que tenha vestígio de infração ao Código de Ética Médica, tem que se abrir uma sindicância e, se necessário, abrir um processo ético profissional. Quais são os canais que o CRM dispõe para que o telespectador possa fazer denúncias de eventuais irregularidades, como, por exemplo, nos postos de saúde, nos hospitais ou até mesmo em relação a casos como esse de anabolizantes? Temos dois aspectos. Um é que nós temos proatividade de fiscalizar mesmo sem ser chamado. Então nós vamos lá fazer a fiscalização como é a nossa obrigação. Outros recebendo denúncias. Usualmente a grande parte delas são denúncias que a pessoa faz por escrito e entrega. Nos casos, por exemplo, de anabolizantes, muitas vezes um médico sabe disso e ele tem até, vamos dizer assim, algum receio de sofrer de alguma forma, alguma contrariedade porque fez uma denúncia. Então, as sociedades de especialidades, sociedade de endocrinologia, de cardiologia, de ginecologia, todas mais envolvidas com esse aspecto de hormônios, elas podem receber do seu médico, do seu associado, a denúncia e ela mesmo formalizar tanto para o Conselho, como também pode ser formalizado para o Ministério Público, que pode também ser feito através do Conselho. E se for feito alguma coisa, indício de infração ao Código de Ética Médica, nós tomaremos as providências. Tem algum e-mail, rede social, o canal eletrônico através do qual o telespectador possa entrar em contato? Isso tem. Nós temos o site, né, na rede social do Conselho Regional de Medicina, o crmpb.org, crm.org.br, que isso aí pode ser feita a denúncia, e também a pessoa indo lá no próprio Conselho fazer a denúncia pessoalmente. Além dos médicos, há outros profissionais que trabalham na saúde que devem ser homenageados também nesse Dia do Trabalhador, como os enfermeiros. Também estão ali ao lado dos médicos, na linha de frente. Como é que o senhor vê a aprovação do piso nacional da enfermagem? Olha, sempre que houver, entendo, um pagamento justo para o trabalho que o profissional desenvolve, nós batemos palma. E nós estamos congratulando-nos com eles por terem feito essa conquista, coisa que nós não conseguimos ainda, certo? Mas eles fizeram o papel certo, eles estão fazendo o que devem fazer e nós temos que procurar também a nossa luz, a nossa capacidade de vencer isso. Por sinal, o ano passado, o presidente do Senado, né, que estava como presidente do Brasil, esteve em Campina Grande e eu tive a oportunidade de entregar em mãos a ele, ao Pacheco, né, justamente as nossas reivindicações da área como um todo, mas principalmente na ocasião estávamos nós e a odontologia. Então teve esse encontro lá com a senadora paraibana Daniela Ribeiro e também estava lá o veneziano. Então todos esses receberam as nossas reivindicações do ponto de vista médico e também do ponto de vista de odontologia. Doutor João Modesto, para encerrarmos, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, principalmente para aquele jovem que está em casa e que tem um sonho de ser médico. O senhor que já tem uma longa trajetória na medicina aqui da Paraíba. Para o indivíduo sempre é bem-vindo todos aqueles que querem tratar de quem está em sofrimento, porque quem procura os médicos, ou mesmo a área da saúde, é porque está precisando de ajuda. Então precisa que o indivíduo saiba que é uma atividade belíssima, é uma arte mesmo e que é absorvente.
Então precisa saber que tem que gostar dos outros, tem que gostar das pessoas para poder exercer a medicina com dignidade. E o senhor já faz isso há quanto tempo? 53 anos. Então tem propriedade para falar. Muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe. E a você que esteve conosco até esse momento, muito obrigado mais uma vez por sua honrosa audiência.